Seja Deus louvado. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Eu acho que o sorriso expressa o que está no coração, não é verdade? Quero louvar ao Senhor pela vida da nossa bispa. Muito prazer em conhecê-la pessoalmente. Deus abençoe a senhora, o nosso bispo Samuel e a toda a sua casa. Sinto-me muito honrada. Sei que dentre tantos que poderiam estar aqui nesse dia, aprove ao Senhor preparar este bom encontro. Muito obrigada. Quero também louvar a Deus pela vida dos meus líderes, eles estão aqui. Pastora Paula Costa Guimarães, levante assim a sua mão. Meu pastor Cleverson, que está ali atrás, muito obrigada. Que os céus recompensem todo cuidado que vocês têm demonstrado com a minha vida e com o meu ministério. Queridos, abra comigo a sua Bíblia, no livro de Esther, no capítulo 7, versículo de número 6. Enquanto os irmãos localizam o texto, eu quero também estender o meu agradecimento aos amigos que o Senhor tem nos dado aqui. Pastor Samuel J. Marques, pastora Ana Míria, a pastora Karen Macedo, pastor Joatão, muito obrigada. Os meus amigos Alisson e Neide. O céu foi me cercando, irmãos, nos últimos anos. E eu louvo a Deus pela vida de cada um deles. A Cátia, que me acompanha, Deus te abençoe. E quero mandar a paz do Senhor para a minha igreja ali em Sergipe. Eu sei que nesse momento tenho muitos intercessores clamando a Deus pela minha vida, para que Deus fale conosco, continue falando conosco nesta manhã. Quantos encontraram o texto, confirme dizendo amém. Leamos então a palavra do Senhor. E disse Esther: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Antes que você tome o seu assento, eu gostaria que você falasse para pelo menos 3 pessoas, mas fala com convicção. Diga assim: a máscara de alguém vai cair. Isso. Profetiza essa palavra nesta manhã. A máscara de alguém vai cair. Mas fala com convicção, irmãos. Para o número de pessoas foi pouco barulho. Fala: a máscara de alguém vai cair. Os que podem, tome o seu assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, o livro de Esther vai narrar para nós um pouco da história dos judeus que nós não encontramos em nenhum outro livro da Bíblia. Perceba que ainda no capítulo 1, o autor vai nos situar geograficamente, deixando claro que os fatos que ocorreram neste livro se passaram na cidadela ou na fortaleza de Suzã, que ficava a 320 quilômetros da cidade de Babilônia. Suzã era a capital do Império Persa, e a geografia vai nos dizer que Suzã era uma das 4 cidades que compunham este império. As outras 3 eram Equitabama, Pessópolis e Babilônia. Perceba que ainda no versículo 1, depois de nos situar geograficamente, o autor vai nos apresentar um rei bastante poderoso, cujo nome é Assuero. Assuero, que é filho do rei Dário I, com Atosa, filha do rei Ciro. Perceba claramente que o texto nos apresenta este homem como sendo um rei bastante poderoso.
e faz questão de dimensionar para nós a extensão do seu reino, que vai desde a Índia até a Etiópia. Perceba que ainda no versículo 1, o autor vai dizer para nós que Assuero reinou sobre 127 províncias. No entanto, quando nós lemos o livro de Daniel no capítulo de número 6, nós vamos ver que o seu pai Dário I reinou sobre 120 províncias. Isto significa dizer que Assuero, ele expandiu o reino. Isto significa dizer que Assuero fez o reino prosperar. Porque a questão não é você herdar o reino. A questão é você ter capacidade, competência e sabedoria para administrar aquilo que o rei coloca em nossas mãos. Perceba que a atitude de Assuero é diferente da atitude de Roboão, que ao herdar o reino do seu pai Salomão, não teve competência, não teve sabedoria, e a Bíblia vai dizer que ele dividiu o reino de Israel. Quando eu olho para Assuero, eu vou ver que ele apenas não herdou o reino do seu pai, mas ele teve sabedoria, competência e principalmente capacidade ou habilidade para administrar aquilo que o rei colocou nas mãos. E aí eu não sei se você tem comunhão com essa pessoa que está ao seu lado, mas se você tiver, e se isso não for ferir a tua liberdade de culto, olha para essa pessoa e diga: recebeu, agora você precisa administrar para multiplicar. Fala para quem está do teu lado: o rei colocou alguma coisa nas tuas mãos, não é para dividir. A matemática de Deus não é com divisão e nem com subtração. A matemática de Deus é multiplicar e crescer. Quem acredita nisso, você pode glorificar o nome do Senhor. Perceba que esse rei poderoso, ele vai realizar um banquete, diga-se de passagem, o maior banquete que nós vemos mencionado em toda a Bíblia, 180 dias de festa. E a Bíblia vai discorrer para nós, dizendo que no decorrer desses 180 dias de festa, os tesouros do rei ficou em exibição. Durante todos esses dias, pessoas transitavam livremente na corte do rei Assuero e podiam visualizar, e eu posso até conjecturar, palpar, topar um pouco das riquezas que este rei tinha. É bem verdade que a Bíblia também vai dizer para nós que ao cabo dos 180 dias de festa, o rei decide prolongar as comemorações e ele vai realizar um segundo banquete. São 7 dias, porque o rei gosta de festa. E o bom, irmãos, que ele gosta de festa e sempre está presente na festa. E a Bíblia vai dizer para nós que nesse segundo banquete todos estavam ali presentes, desde o maior ao menor, os príncipes, os seus servos, os oficiais militares, enfim, todos estavam ali presentes, desfrutando do banquete do rei. Agora perceba que o objetivo deste banquete é justamente planejar a campanha militar contra a Grécia. Perceba que Assuero herda o reino do seu pai, e ele quer expandir, ele quer continuar crescendo. Então ele vai reunir os seus homens, os seus militares, as cabeças pensantes, e vai fazer um planejamento. Ele quer conquistar a Grécia. E uma vez que tudo já está preparado, as diretrizes já foram tomadas, tudo já foi planejado, a Bíblia vai dizer que no último dia, o rei decide convidar a sua rainha Vaste para apresentar aos seus convidados. É bem verdade que no Oriente as mulheres não participavam do banquete junto com os homens, mas o costume entre os persas permitia que as mulheres participassem. E a pergunta que às vezes não quer calar é: se a mulher podia participar do banquete persa, por que Vaste não está presente no banquete de 180 dias? E por que ela também não está presente nos outros 7 dias de festa? Por que o rei deixa para convidá-la justamente no último dia? Ora,
se o objetivo é criar uma estratégia de guerra, o rei entendeu que não seria necessário a presença da rainha. Ele entendeu que o assunto ali seria desnecessário do conhecimento da rainha. Então ele quis poupá-la de assuntos que para nós talvez fosse um assunto maçante e desinteressante. Porém, uma vez que já está tudo estabelecido, o rei decide então apresentar a sua rainha para os seus convidados. Perceba que o texto vai continuar narrando para nós, dizendo que paralelamente ao banquete do rei, a nossa rainha, a rainha Vasti, melhor dizendo, ela está oferecendo um banquete para as mulheres. E ao receber este convite, diz a Bíblia Sagrada que ela se recusa a apresentar-se diante do rei. É bem verdade que a atitude de Vasti, ao longo dos anos, tem dado margem para algumas interpretações. Há várias correntes teológicas, linha de pensamento. No entanto, eu gostaria de destacar 3 delas. A primeira defende que Vasti se recusou a apresentar-se diante do rei Assuero, porque ela teria que se apresentar sem o véu, o que para a cultura da época seria considerado ultraje. A segunda corrente teológica afirma que Vasti se recusou a apresentar-se diante do rei Assuero, porque ela teria que usar apenas a coroa real, o turbante real, usando apenas isso, nada além disso. A terceira corrente vai dizer que Vasti recusou-se a apresentar-se diante de Assuero, porque ela havia sido acometida de uma doença de pele chamada lepra. É claro que tudo isso não passa de conjecturas, de linhas de pensamento. No entanto, quando eu olho para essas linhas de pensamento, para essas correntes teológicas, eu posso aprender ou até mesmo tirar algumas lições. E quais seriam, pregadora Manuela? A primeira: nunca recuse o convite do rei. Segundo, não interprete mal a atitude do rei a seu respeito. A intenção do rei não é te envergonhar. A intenção do rei é te honrar publicamente. Terceiro, não se prive de estar na presença do rei por causa da sua lepra, por causa do seu pecado. Agora perceba, minhas irmãs, meus irmãos, que a Bíblia vai dizer para nós que houve consequências. A atitude de Vasti gerou consequência. Imediatamente o rei vai consultar os seus homens de confiança, os seus sábios, pedindo a eles orientação de como deveria proceder. E automaticamente a resposta foi: olha, rei, Vasti precisa ser punida por aquilo que ela fez. E quando nós olhamos para o texto, nós vamos perceber claramente que Vasti foi punida. E aí eu já quero abrir aqui um parênteses nesta manhã, que às vezes, irmãos, nós precisamos punir alguém, corrigir alguém, para que a nossa autoridade quanto líder não venha a ser prejudicada. Eu vou dizer de novo, que é para ver se as irmãs entendem. Às vezes alguém precisa ser punido, alguém precisa ser corrigido, para que a nossa autoridade na condição de líder não venha a ser prejudicada. A Vasti ela foi deposta do seu trono. E quando eu olho para o texto, sabe o que eu vou aprender? Que as atitudes de Vasti geraram 3 consequências. A primeira, ela perdeu seu título. Repita comigo: perdeu seu título. Ela não mais seria chamada de rainha. Segundo, ela perdeu o seu trono. Repita comigo: trono. Ela não mais ocuparia a cadeira. Terceiro, Vasti perdeu a presença. Repita comigo: presença. Porque a partir daquele momento ela não mais desfrutaria da presença do rei. E aí eu já quero aplicar esta palavra nesta manhã na sua vida. As suas atitudes podem gerar graves consequências. O texto vai dizer: Vasti perdeu o título. Ela só tinha o título porque o rei tinha dado. E quando eu desobedeço, quando eu desagrado, o Deus que dá é o Deus que tira. O Deus que honra é o rei também, é o Deus que abate. A Bíblia vai dizer para nós que a atitude
consequência. E que consequência é essa? Ela não mais sentaria na cadeira. E aí eu não sei se você entende o que Deus está falando conosco nesta manhã. Cuidado com as suas atitudes no reino, porque você pode perder a honra que o rei te deu. Eu vou dizer de novo que é para ver se você entende e glorifica o nome do Senhor aqui nesta manhã. Cuidado com as suas atitudes, cuidado com a desobediência, porque o rei coloca na cadeira, mas ele tira da cadeira. Eu vou dizer de novo, o rei que coloca é o mesmo que tira da cadeira. As consequências. Agora perceba, irmãos, eu estou com vontade de pregar. Disseram que eu estou em casa e já estou realmente me sentindo em casa. Perceba, queridos, que a Bíblia vai dizer para nós que Deus está trabalhando nos bastidores. Diga comigo, Deus trabalha nos bastidores. Por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra Deus não aparece no livro de Esther, mas a todo momento nós estamos vendo a mão de Deus. E aí você perdeu uma ótima oportunidade de dar glória. A todo momento nós vemos a mão de Deus conduzindo a situação. A todo momento nós vemos a mão de Deus no controle da história. E por que você está dizendo isso? Porque a Bíblia vai dizer no capítulo 2: e passadas estas coisas. Que coisas, pregadora? O rei tinha voltado da guerra, da sua campanha militar, fracassado, estava emocionalmente debilitado. E a Bíblia vai dizer que os seus homens de confiança, percebendo que o rei estava cabisbaixo, disseram ao rei: seja trazido à sua presença moças virgens, moças belas, e aquele a quem o Senhor achar graça e chamar pelo nome, seja posta no lugar de Vaste. Agora preste atenção, meus irmãos, porque o versículo 19, a parte C do versículo vai dizer assim: e o rei der o reino dela a sua companheira, que seja melhor do que ela. Quando eu li isso aqui, meus irmãos, eu fiquei rindo. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer em 1 Samuel capítulo 15, versículo de número 28, que o profeta Samuel está falando com Saul, dizendo: o Senhor tem rasgado de ti hoje o teu reino e tem dado a outro que é melhor do que você. Agora segura, porque a Bíblia vai dizer no livro de 1 Samuel capítulo 9, que não existia em Israel homem nem mais alto e nem mais belo. Quando Saul escuta essas palavras, ele fica pensando: não tem ninguém melhor do que eu aqui, não tem ninguém mais preparado, não tem ninguém mais habilitado, não tem ninguém mais gabaritado. Mas quando eu olho para a Bíblia, para o Salmo de número 89, versículo de número 20, Deus está dizendo: aceia Davi, aceia Davi. Olha para quem está do teu lado e diga: tem gente melhor do que você, tem gente melhor do que você. Só vai dar glória aqui hoje quem for crente. Urapaia, xeribi, calamahai. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente às vezes, irmãos, tem a síndrome de Saul. Se eu não fizer, ninguém faz. Se eu não pregar, ninguém prega. Se eu não cantar, ninguém canta. Se eu não maestrar, ninguém maestra. Se eu não dirigir, ninguém dirige. Mas o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui nesta manhã para te dizer: tem gente melhor do que você, tem gente melhor do que você, tem gente melhor do que... Alguém pode adorar a Deus por esta palavra? Alguém pode adorar a Deus? Tem gente melhor. É você que não conhece, mas Deus sabe perfeitamente onde está. Alaia, sorebique me caia sé. Sabe perfeitamente o que está fazendo. Aleluia. E no momento certo, aleluia, aleluia, alguém vai sair do anonimato. Agora escute, vamos ganhar tempo. Foram trazidas várias moças
para a corte do rei Assuero. Ficou aos cuidados de quem? De Hegai. E o Flávio Joséfo, ele vai dizer em sua obra, A História dos Hebreus, que cerca de 400 jovens foram trazidas. Entravam e saíam. E é bem verdade que cada uma delas, antes de apresentar-se diante do rei, passou por um tratamento. 6 meses com especiarias, 6 meses com óleo. E eu lembro-me que há alguns anos eu li um comentário, e é bastante pertinente mencionar aqui. E o autor dizia o seguinte, que durante o processo de tratamento, removia-se os cílios, todos os pelos. Mas o momento mais importante do tratamento era quando pegava-se o incenso, colocava em um buraco no chão, e as moças ficavam meio que cobertas com um pano, e à medida que o incenso ia queimando, aquele aroma ia fixando na pele das moças. E quando elas se apresentavam diante do rei, elas exalavam especiarias, e o seu rosto e o seu corpo brilhavam por causa do óleo. 2 crentes entenderam, bispa. Pastora Midian, às vezes a gente troca as prioridades. A gente está trocando as prioridades, irmã. É para se cuidar mesmo, porque rainha é para andar chique, topada. Mas não abra mão do óleo, porque a Bíblia diz que o que dá brilho ao rosto é azeite. E o rei gosta de quem tem azeite. Dá uma olhadinha para quem está do teu lado, vê se o rosto dela está brilhando, vê se o rosto dela está reluzindo pela presença do Espírito Santo de Deus. Olha para ela, olha, meu Deus, coisa linda, aleluia. Quem tem, quem não tem vai buscar, quem tem. Agora escuta, porque quando chegou a vez da jovem, e embora o texto sempre se refira a ela como Esther, a princípio o seu nome é Hadassa, o nome hebraico que significa murta. E a murta é uma planta rasteira que produz flores, e o seu aroma é muito mais excelente do que o aroma das rosas. O seu fruto é comestível, mas é uma árvore rasteira, uma planta rasteira. O seu crescimento está limitado. Aí o Deus que tem o controle de tudo em suas mãos, que está em preparar cenário, ele está preparando o cenário para honrar uma menina que o seu crescimento estava limitado. Olha que linda, pastora Paula, está no texto, eu não estou pregando nada que não esteja no texto. A Bíblia está dizendo que Deus está preparando o cenário para honrar uma menina que se chama Hadassa, e o significado do seu nome é murta. Está limitado o seu crescimento, só que o texto vai dizer que o rei se engraçou com ela. Não, você não entendeu. Eu vou dizer de novo. O rei se engraçou com ela. E quando o rei se engraça, não importa quem não vai com a tua cara, quem não gosta do teu jeito, quem não lara suribicalamai, alabaia suribicai. Pega na mão de alguém, pega, Carol, pega na mão de alguém e diga: não me importa quem não vai com a tua cara, o rei gostou de você, ele gostou. Deixa eu ver, levante a mão para adorar a Deus. Ai, e o que é que o rei vai fazer? Ele vai mudar o nome da menina. Ele vai mudar o nome da menina.
estou conjecturando, viu? É o rei olhando para ele e disse: eu gostei de você. Gostei do teu jeito, menina. Gostei do teu jeito e vou começar a te honrar no reino. E vou começar pelo teu nome. A partir de hoje você não se chama mais Adassa, você se chama Esther, que significa estrela. Quem quiser olhar para você agora vai ter que olhar para cima. Vai estar lá. Fica de pé para dar glória a Jesus. Fica. Você senta daqui a pouco. Levante a sua mão para o céu e manda glória para Jesus, porque Ele está dizendo: eu estou levantando-os. Urapaias. Eita! Estou sentindo Ele aqui, viu? Eu estou sentindo. Tem alguém mais sentindo a presença dEle aqui? Tem alguém sentindo a presença dEle aqui? Senta que eu quero pregar, senta. Aleluia. Jesus é top demais, irmãos. Agora perceba que o texto, e Deus falou muito comigo nisso aqui. Perceba que até esse presente momento, Esther não havia revelado a sua origem, a sua nacionalidade. E comumente eu ouço pessoas dizendo: ela mentiu, ela enganou. Não foi nenhuma das duas coisas, irmãos. Sabe o que é que está acontecendo aqui? Minha bispa, Esther está agindo de acordo com o propósito. E Deus falou muito comigo isso aqui. Eu tenho que agir de acordo com o propósito. Porque tem gente que fala demais e prejudica o propósito. Ei, está lembrado de Daniel? Que propôs no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Se ele propôs no seu coração, ele tinha que agir de acordo com o Pegou? 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. O profeta Samuel está chegando em Belém. E qual é o propósito? Ungir o novo rei. Só que ele não pode chegar falando, porque se ele chega falando, Saul toma conhecimento e vai matá-lo. Então ele vai agir de acordo com o... Olhe para essa crente que está do seu lado e diga: fale menos, para não prejudicar o propósito. Fale menos, para não prejudicar o propósito. Fale menos, para não prejudicar o propósito. Esther não fala nada. E quando a gente vai olhando para o texto, e cada capítulo é um flash, né, irmão? Haja coração. E a gente chega no capítulo 3, e o texto vai dizer... Mas deixa eu voltar um pouquinho antes, que eu já ia correndo. O capítulo 2, o versículo 21, a Bíblia vai dizer que certa vez... o judeu Mardoqueu, no exercício das suas funções, à porta. Porque enquanto tem gente que briga pela cadeira, quem sabe que tem chamada, não fica brigando por nada disso. Onde coloca ele é bênção. Irmãs, olha para mim. Eu nunca vi ninguém brigando pelo banco. E por que ninguém briga pelo banco? Porque no banco cabe muita gente. Mas pela cadeira é uma briga. É tanta perseguição. É tanta calúnia. É tanto levante. Mas eu estou aqui como porta-voz de Deus. Não briga por nada. Se você tem chamada, aonde Deus te colocar, você vai ser bênção no reino. Se for na cadeira, você é bênção. Se for servindo água, você é bênção. Onde Deus te colocar, onde Deus te... Mardoqueu está à porta do rei. É um lugar importante. As feiras livres, as transações comerciais, as audiências
acontecia uma porta do rei. E o texto vai dizer, está no texto, que em um dado dia, ele vai ouvir 2 homens conspirando contra a vida do rei. Eu tive o cuidado de ler estes versículos em várias traduções, para me certificar de que não há no texto motivo, razão ou circunstância que justifique uma conspiração contra o rei. Redobre a sua atenção. Sabe o que é que me preocupa? É que o texto faz questão de dizer que a conspiração, que a trama partiu de dentro. E aqui eu vou cadenciar a mensagem para você entender o que Deus tem para nós aqui nesta manhã. Está no texto. A conspiração partiu de dentro. E quem eram os envolvidos? Primeiro, Bigtan. Quem é Bigtan, pregadora Manuela? Bigtan, meus irmãos, ele é camareiro do rei. E uma vez que ele é camareiro do rei, ele tem livre acesso aos aposentos reais. Ele está perto do rei. Ele sabe os hábitos do rei. Ele sabe o que o rei gosta. Você já percebeu que as conspirações que você sofre, ou que você já sofreu ao longo da sua vida e do seu ministério, sempre partiram de pessoas que estavam próximos a você? De pessoas que quando você tomou conhecimento, você disse, não, por esse aí eu coloco a mão no fogo. Quem é o segundo envolvido? Teres. Quem é Teres? Guarda dos aposentos do rei. Irmãos, alguém que foi separado, escolhido a dedo para proteger, quer matar. Se tem intercessor, vem comigo agora. Porque eu só saio daqui depois que eu falar, viu? Porque a altura nós não tem não, mas quando Jesus gruda na gente, a gente fala. Sabe o que o texto está dizendo? Que você, eu já vou aplicar, viu? Que você escolhe a dedo pessoas para estar perto de você, para ser seu defensor, para ser seu escudeiro, para ser sua escudeira. Mas a trama está partindo justamente Fica tranquilo, porque o tema que vocês escolheram para este congresso foi tirando as máscaras. E eu vou muito mais além. Se alguém não tira a máscara, o meu Deus vai descer no reino e vai arrancar a máscara de muita gente. Vai. Aí a Bíblia é tão linda, irmãos, que o texto está dizendo que Mardoqueu ouviu. Só que se você for para Jeremias, capítulo 11, versículo 18, eu vou ler. Abra aí na tua Bíblia. E se alguém puder, por gentileza, joga no telão. Se puder. Jeremias, capítulo 11, versículo de número 18. Olha a epígrafe do texto. Conspiração contra Jeremias. Versículo 18. E o Senhor me fez saber, e eu soube. Então me fizeste ver as suas ações,
E eu era como um manso cordeiro que levavam à matança, porque não sabia que imaginavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto, cortemo-lhe da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Versículo 20: mas o Senhor dos exércitos, justo juiz, que prova os rins e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. Manuela, eu não entendi o texto. O povo de Anatote está tramando contra Jeremias. Os sacerdotes estão tramando contra Jeremias, mas ele não sabe de nada. Só que tem um detalhe: Jeremias é assim com o homem lá de cima, ó. Ah, você não entendeu, eu vou dizer de novo. Jeremias é assim com Deus. E quem tem intimidade com Deus, Deus revela até a trama dos nossos adversários. E o meu Deus me trouxe aqui para te dizer: abrirei os teus olhos e te mostrarei quem é e quem não é. Sabe qual é a proposta do inferno? Sabe qual é a proposta do inferno, frente jovem? Nos cortar. Por que cortar? Porque o salmista vai dizer que nós somos como árvores plantadas junto aos ribeiros de... Nós somos como árvores. E uma vez que somos como árvore, nós temos que dar fruto. Não é verdade? Aí os inimigos estão dizendo: nós temos que cortar essa árvore. Nós temos que riscar o nome dele. Que negócio é esse que vai riscar o teu nome? Que negócio é esse que vão riscar o teu nome? Se a Bíblia diz que o meu nome e o teu nome está gravado na palma da mão dele. Não, você não me entendeu. Porque se tivesse entendido, tinha dado um glória bem alto para Jesus. Deixa alguém tramar ao teu respeito. Mas o meu Deus está dizendo: a tua história ninguém apaga. A tua história ninguém apaga. Receba, receba esta palavra, receba esta palavra em nome de Jesus. No reino, tem os mascarados, eu vou chamá-los desta forma. Por que mascarados? E máscara não é uma peça que a gente usa parcialmente ou totalmente para cobrir o rosto. Fala de falsa aparência. E quanta gente falsa perto da gente. Hashtag fica a dica aí, minha gente. Inventa um detector de falso, porque eu vou ser a primeira a comprar. É tanta gente falsa. É tanta gente que na sua frente: oi minha querida, minha amada. Deixa de brincadeira, irmãos. É tanta gente que na sua frente: bispa, vai dar certo, Corafesp 2018 vai ficar marcado na história. E por trás está dizendo: vai nada, vai nada, vai nada. Setor fulano de tal diz que não vinha, regional tal diz que está com dificuldade. Aí tudo tramando por trás. Cuidado, viu? Cuidado, porque a sentença para mascarado e para os conspiradores é sentença penal. É morte. É morte. E se não for morte física, é morte espiritual, que é pior ainda. É muita gente que por causa das conspirações está morto espiritualmente no reino. Agora escuta. Escuta. Só que Mardoqueu não recebe honras por causa disso. Pelo contrário, o texto vai dizer, meus irmãos, e às vezes ler a Bíblia é da crise de riso. Porque a Bíblia vai dizer
que o rei vai honrar um homem chamado Amã. E eu confesso para vocês, meus irmãos, que eu fico tentando entender isso aqui. Porque você vai ler os capítulos anteriores ao capítulo 3, você não vê o nome do cidadão sendo citado. Ele não é um dos 7 homens de confiança do rei. Ele não aparece, mas de repente ele é promovido. Me explique isso aí, vá. Alguém me explique. Alguém me explique isso aqui. Ele não aparece, não é citado, não era homem de confiança, não fez nada que justificasse a promoção e é promovido para primeiro-ministro. Em 2016, eu cheguei bem atrasada na faculdade. E eu estudava no 2º andar, graças a Deus já concluí. E eu não gostava de subir escadas. E estou eu lá apertando o elevador, apertando no botão. E nada de chegar, alguém estava segurando, em algum andar estava segurando o elevador. E na hora que eu estou ali apertando, o Espírito Santo já me ensina. Oh, meu Deus. O Espírito Santo falou comigo, vai de escada. É devagar, mas é seguro. Eu disse, como? Como? Por que eu vou ter que ir de escada se tem elevador? Aqui tem 2 elevadores. Aí o Espírito Santo insistindo comigo, vai de escada. Porque quem sobe de elevador, na mesma velocidade que sobe, do nada ele é promovido. E gente que é promovida do dia para a noite fica ou pode dizer essa palavra, fica soberbo. Fica soberbo. Oh! Porque se você ler capítulo 3, versículo 4, Amã está tão soberbo, o nariz está tão empinado, que até esse exato momento ele não tinha percebido que Mardoqueu não se prostrava diante dele. Ele só foi perceber quando chegaram para ele e disseram, olha, aquele ali, ele não se curva diante de você não. O cara está andando com a cabeça tão erguida, que ele não está nem vendo quem está do lado dele. Aí chegaram para ele e disseram, ei, o judeu Mardoqueu não se prostra diante de você. E se a gente ler a Bíblia, irmãos, a gente não vai encontrar nada na lei judaica que proibisse Mardoqueu de reverenciar Amã. 1 Samuel capítulo 20, versículo 41. A gente vai ver Davi reverenciando o príncipe Jonatas. Então não tem problema nenhum você reverenciar, honrar alguém. E por que Mardoqueu não se prostra? Aí é que está. Primeiro, inimigos lá atrás, olha. Segundo, Mardoqueu sabia que a honra que ele recebeu era indevida. Terceiro, Mardoqueu discerniu que o que ele queria não era reverência, o que ele queria era adoração, e adorar só o Deus de Israel.
aqui eu caminho para o final da mensagem. Você conhece a história. Amã fica tão indignado que vai convencer um rei a assinar um edito para exterminar. O texto está dizendo: há um povo no teu reino com costumes diferentes. E é claro que a gente é diferente. Com costume diferente. Amã está com tanta raiva de Mardoqueu e do seu povo, que ele está disposto a investir nos cofres reais 10.000 talentos. Irmão, a sede é tanta que tem gente que paga para ver a sua derrota. Agora escute, porque o texto vai dizer que quando o edito se espalhou pelo reino, o povo começou a chorar, a prantear e a jejuar. E aqui, irmão, sinceramente, só fica mascarado no reino enquanto a gente não assume a nossa identidade. Não, eu vou dizer de novo porque você não entendeu. Só fica mascarado no nosso meio enquanto a gente não assumir a nossa identidade. E que identidade é essa? De intercessor, de alguém que compra a guerra, mas não compra no braço não, compra na oração e compra no jejum. A nossa guerra a gente vence assim. Esther vai tomar conhecimento, e a princípio ela quer se isentar da responsabilidade. Mardoqueu dá um choque nela. E se fosse eu diria assim: amiga, olha para cá, amiga. Você está pensando que Deus te colocou na cadeira por um enfeite? Deus te colocou com um propósito. E nem sempre o propósito é revelado de imediato. O propósito é agora. E que propósito é esse? Está na hora de clamar, está na hora de interceder, de pedir por misericórdia. Entenda que Deus dá honra, mas a honra tem propósito. A honra tem propósitos. Esther vai orar, vai jejuar, e é estrategista, viu? Porque não basta estar no reino, irmãos. Eu preciso saber chamar a atenção do rei. Passados 3 dias de jejum, se arrumou, bem linda. Não ficou assim não como eu já estou, mas tudo bem. E tá, eu creio que ela estava assim, ó, na antessala real. Para chamar a atenção do rei. Quando o rei olha, estende o cetro da misericórdia. Ah, se você soubesse que tem cetro de Deus estendido para nós aqui nesta manhã. Que tem cetro de misericórdia para quem chegou aqui chorando. Alguém chegou aqui com sentença de morte, mas o rei está perguntando: qual é a tua petição? Qual é a tua petição? Rei, se eu achei graça aos teus olhos, compareça ao banquete que eu preparei. Mas não venha sozinho não. Traz Amã. Chega o dia do banquete. O rei vai fazer a pergunta novamente: qual a tua petição, rainha? E até metade do reino te darei. Isso aqui não é linguagem hipérbole não. Ele estava disposto a dar. Aí a rainha é estrategista. Ela vai dizer: compareça ao segundo banquete que eu tenho preparado e traga Amã. Irmãos, você percebe que entre o primeiro e o segundo banquete existe algo chamado providência divina?
Porque quando Amã voltou para casa no primeiro banquete, que ele viu que Mardoqueu não se prostrou diante dele, ele chegou em casa verde de raiva. E pior do que você ter um marido atribulado é a mulher se atribulada também. Porque a minha Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Amã vai chegar em casa atribulado, e a mulher, ao invés de acalmar os ânimos de quem é esposa de pastor, sabe disso? Quantas vezes, né, minhas queridas? Com tantas coisas, com tantas atribuições, aí você chega lá com o seu jeitinho de mulher sábia, acalma de um lado, vai acalmando do outro. Só que a esposa de Amã, ela não é assim. Ela vai provocar dizendo: já começastes a cair diante do judeu? Prepare uma forca. Eu li um comentário de Joyce Baldin, que ela dizia assim: a cabeça que sustenta a coroa não dorme. Sabe o que ela está dizendo? Enquanto os inimigos estão reunidos em conchavos, tramando contra a sua vida, Deus está tirando o sono de alguém. E aí eu vou dizer de novo, que é para ver se você entende. Enquanto alguém está preparando a forca, o meu Deus está trazendo honras para a sua vida. Aleluia! Vamos correr? Último banquete. E eu confesso que eu demorei a entender isso aqui. Por que que Esther não manifestou seu pedido a princípio, quando o rei estendeu o cetro? Por que que ela não fez o seu pedido no primeiro banquete? Porque ela espera justamente o segundo banquete. Ela estava se certificando que de fato ela seria atendida. Minha bispa, não sei se a senhora já ouviu falar, mas existe algo chamado lei da ceia. E o que é lei da ceia? Todo pedido feito em um banquete, obrigatoriamente, tem que ser atendido. Pregadora, me prova na Bíblia. Vou te provar. Lembra de quando Herodias pediu a cabeça de João Batista? Está lembrada? Não foi no banquete? E os homens foram até a prisão, cortaram a cabeça de João Batista e trouxeram numa bandeja. O pedido foi feito em um banquete. Sabe o que aqui está dizendo? Eu preciso saber a hora certa de fazer o meu pedido. Banquete preparado. Certamente após o banquete estão todos reclinados sobre divãs. E o rei pergunta para a rainha: qual a sua petição? E ela vai dizer: a minha vida e a vida do meu povo. Porque se tivéssemos sido vendidos, eu até entenderia. Mas estão querendo acabar com o meu povo. Aí o rei vai fazer a pergunta. Versículo 6 do capítulo 7. E disse Esther. Vamos para o 5? Então falou o rei Assuero e disse a rainha Esther: quem é esse? E onde está esse cujo coração instigou a fazer isso? E disse Esther: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Vai ficando de pé comigo, por favor. A primeira coisa que eu quero dizer aqui para vocês nesta manhã é que às vezes nós damos autoridade a pessoas cujo coração é maligno, mas a gente de imediato não descobre isso.
Às vezes, alguém dá autoridade a pessoas que o único propósito é destruir. Mas no reino, se existem os mascarados, os conspiradores, ainda existe uma geração de Esté, guerreira no jejum e na oração. Com muito carinho, pegue na mão de alguém. E com muito respeito e temor, diga para alguém: Deus te trouxe aqui nesta manhã para que você assuma sua identidade no reino. Se você se calar, os mascarados, os conspiradores, eles vão tomar conta do reino. Mas quando você se posicionar, as máscaras vão começar a cair. E eu profetizo aqui neste altar que 2018, muitas máscaras vão cair. E não se espante, não se espante, não fique atemorizado e não fique atemorizada. Isso é resposta da tua oração. É resposta da tua oração. Ei, você percebeu que Esté vai usar pronome demonstrativo este? Pronome demonstrativo utilizado para coisas que estão perto. Este jarro está perto. Esse telão está longe. Quando ela diz, o inimigo, o opressor, é este, ela está dizendo, é quem está perto do Senhor, rei. Pastor, ele está dizendo, é quem está perto. É quem o Senhor um dia honrou. É quem o Senhor um dia colocou o anel no dedo e deu a ele poder diante dos homens. É este aqui. Aleluias. Se eu fosse você, glorificava e bendizia o nome do Senhor. Porque Corafesp 2018, este tema, ele não foi em vão. Era o Espírito Santo trabalhando, dizendo, assume a identidade, porque eu me encarrego de tirar a máscara. Assume a identidade, porque eu me encarrego de tirar a máscara. Se você acredita nisso, eu vou te dar 1 minuto para você glorificar a Deus. Vai, 1 minuto. 1 minuto. Eu sei que Ele merece mais. Eu sei que Ele merece mais, eu sei que Ele merece. Aleluia. Enquanto você glorifica, a máscara cai. Enquanto você glorifica, Deus está tirando a máscara. Lá na tua igreja, lá na tua congregação, a máscara vai cair. Vai cair, vai cair, vai cair. Um fio do